Então, meus amigos, vários desses canais ditos progressistas aí, independentes, finalmente saíram do armário. É sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu queria agradecer muito a todos os mais de 1000 inscritos que se inscreveram aqui no nosso canal, que estão ajudando a fortalecer nosso trabalho, que estão dando like, que estão compartilhando. Um forte abraço para vocês. Esses são os primeiros de muitos que virão ainda, de comemorações. Então eu quero agradecer de coração todo mundo que se inscreveu aí e que vai se inscrever nesse vídeo aqui e ajudar a gente a crescer mais para levar essa mensagem. Tá beleza? Então bora pro vídeo. Então, meus amigos, vários desses canais ditos progressistas aí, independentes, finalmente saíram do armário e mostraram que eles estão prontos para passar pano e defender somente um dos lados do debate, à custa de sacrificar a honestidade dos seus próprios argumentos. E eu quero debater isso aqui com vocês hoje como uma estratégia comunicacional que eles estão adotando. E para embasar essa opinião, eu quero citar aqui um vídeo do próprio Meteoro, onde eles falam sobre a polarização como estratégia de comunicação e não só como posição política. Muito por causa do efeito psicológico que ele causa nas pessoas e na legitimidade e na ressonância da mensagem que está se passando. Então, se você quiser entender o Meteoro de 2021, é interessante a gente dar uma analisada num vídeo do canal Meteoro de 2018, para a gente ver como é que todos esses canais estão agindo agora nessas eleições, como é que eles estão se comunicando com a população. E para isso eu quero assistir um trechinho aqui de um vídeo do canal Meteoro. Koopmans entendeu que a ressonância está relacionada com a legitimidade. Funciona assim. Nesse gráfico, a linha horizontal mede a legitimidade, que a gente vai marcar com um L, e a linha vertical mede a ressonância, que a gente vai marcar com um R. Nesse gráfico, é possível entender a progressão daquele protesto que pedia mais empregos na Alemanha. Num primeiro momento, os manifestantes pediam mais empregos. Essa mensagem vai aqui. Ela tem legitimidade alta porque ninguém discorda que uma sociedade melhor é uma sociedade em que todo mundo pode trabalhar. Só que, como essa mensagem é consensual, como todo mundo concorda com isso, então não tem margem para debater nada a respeito dessa mensagem. E se não dá para debater, não tem ressonância, como indica a curva. Num segundo momento, os manifestantes pedem emprego alemão para trabalhador alemão. Essa frase tem menos legitimidade que a anterior, porque nem todo mundo concorda com ela. E é justamente porque nem todo mundo concorda que existe margem para discussão e para ressonância. Tá, aí nesse gráfico aqui, pensa só. No primeiro momento aqui, ó, a mensagem é: precisamos tirar Bolsonaro. Essa mensagem tem uma grande legitimidade. E por isso eles vão para o segundo momento, que é o momento lá em cima da polarização, que é: somente Lula pode tirar Bolsonaro. Então eles estão no ápice da polarização, colocando essa segunda mensagem. E com isso, o que acontece? Eles perdem legitimidade. Quando eles vão lá, quando eles fazem esse salto de precisamos tirar Bolsonaro para somente Lula pode nos livrar de Bolsonaro. Então, meus amigos, eu quero mostrar para vocês que todos esses canais eles estão dispostos a perder legitimidade para poder estar ganhando mais ressonância. Ainda que eles tenham que passar pano para Gedel, para Temer, para Eunício, para o pastor Isidório, para todo mundo que fez o golpe, para os bancos, para o lucro dos bancos e todo o sistema financeiro, para o encarceramento em massa que ocorreu durante os governos Lula e Dilma, para a crise econômica que ocorreu, eles estão dispostos a perder um pouco de legitimidade para ganhar ressonância, simplesmente para ficar polarizado com o Bolsonaro. E o discurso deles é aquele no sentido de que o amor vai vencer o ódio, nós somos o lado do bem contra o lado do mal, aquela coisa bem maniqueísta, bem dicotômica que a gente vê nos filmes. Aquele negócio que parece coisa de filme, de bem contra o mal. E a vida não é assim. Mas para essa estratégia comunicacional, a pior coisa que pode acontecer é alguém que queira romper essa polarização, alguém que coloque em xeque essa dicotomia. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, da Marina em 2014. Ela ficou quase a ponto de romper essa polarização. E o PT preferiu sacrificar a reputação dela para ir para um segundo turno com o Aécio, botou toda a máquina de difamação deles para funcionar. Por quê? Um segundo turno com o Aécio é muito mais polarizador. Para eles é muito mais vantagem, o risco de perder é menor.
e mesmo assim eles quase perderam ainda. Então é fácil você polarizar com quem está no polo oposto, porque você tem toda uma série de argumentos e artifícios para você utilizar, que você pode até, com argumentos honestos, você fazer isso. Difícil é você polarizar com quem está no meio, até porque daí já não é um polo, né? Então, o que acontece? Se a polarização é o nós contra eles, quem não está no seu polo, automaticamente é contra. Então, você vê com o caso da Rita Von Hunt, por exemplo, que está no espectro político à esquerda, e mesmo assim bateram nela sem dó. Por quê? Porque é o nós contra eles. Então, se você não está fechado com o Lula, você está contra o Lula. E não interessa. Ponto final. Para quem está polarizando, é esse o raciocínio. Simples assim. Então, para atacar quem vai contra a polarização, é preciso você ter um pouco mais de jogo de cintura, de usar um pouco mais de você usar falácias argumentativas, de você usar artifícios, de você selecionar muito bem os argumentos que você vai dar ênfase e os argumentos que você vai esconder, a ponto de criar uma narrativa coesa para o que vocês querem falar. Um exemplo muito claro é o Henry Bugalho, quando ele faz a análise dele sobre o debate entre o Gregório e o Ciro, em que ele, num debate de mais de uma hora, ele tem a análise dele de 15 minutos, extremamente prolixos, a fala do racismo. Então ele seleciona aquele argumento para poder construir o raciocínio dele. E como se não tivesse existido mais nada naquele debate, a não ser aquele argumento, aquele recorte que ele quer apresentar. Vocês estão entendendo a lógica? Tá. Um exemplo disso é eles criticarem as alianças do Ciro, por exemplo, com o Aldo Rebelo, mas eles não falarem nada das alianças que o Lula fez, alianças terríveis que o Lula fez em todos os lugares do país, com o pastor Isidoro, com Gedel Vieira Lima, com Eunício, com Temer e tudo, mas na hora de criticar alianças políticas, eles só criticam a aliança do Ciro. Ou, por exemplo, quando eles simplesmente nem tocam o assunto. Eu quero que vocês procurem no canal Meteoro um vídeo sobre o caso da Rita Von Hunt, que aconteceu. Procurem lá, Rita Von Hunt, Meteoro, e vocês vão ver que o último vídeo tem mais de um ano atrás. Ou seja, eles nem abordaram esse tema, porque era prejudicial para a narrativa deles. Eu não estou falando que o Ciro não pode ser criticado, pelo contrário. Né? Se houverem coisas a criticar, e inclusive até nesse debate eu tenho minhas críticas, mas eu acredito que você pode fazer isso de uma maneira ponderada, mostrando prós e contras de um lado e de outro. Como, por exemplo, eu vi nas análises do My News, do Antônio Tabet, até porque ele tem uma equidistância entre um e outro. Né? Ou então do Maurício Ricardo, que eu também achei uma análise mais ponderada, a ponto de mostrar pró, mostrar contra, de fazer esse exercício argumentativo. Não tem problema a pessoa ter um posicionamento político. O problema é ela se dizer independente e na hora do vamos ver, ser totalmente tendencioso, de pegar recortes a fim de favorecer um lado da narrativa e desfavorecer o outro, apresentar somente aquilo que eles querem mostrar e colocar para debaixo do pano aquilo que eles não querem. E no final eles querem fazer o espectador achar que ele próprio chegou àquela conclusão, a partir do recorte já enviesado que eles apresentaram. Tem muita gente que não vai ver a notícia, não vai assistir 1h30 do debate. Não, vai ver o Meteoro, em 15 minutos ali, o que o Meteoro disse sobre o debate. E aí você vai ver o debate e eles fizeram um recorte a ponto de selecionar exatamente aquilo que eles queriam para favorecer o Gregório e prejudicar o Ciro. Ah, mas essa polarização é a polarização do bem, afinal é para vencer o Bolsonaro, né? Negativo. Toda polarização mata o debate. Toda polarização se transforma em torcida de time. Porque as questões fundamentais se perdem ali no meio e a gente não consegue debater elas. Vira torcida de time e acabou. Além do que, quando você investe nessa estratégia, você acaba dependendo do polo oposto para a tua própria existência. Como, por exemplo, o Lula não assinou nenhum pedido de impeachment. O Lula não chamou a manifestação na rua. O Lula não brigou para tirar Bolsonaro, porque ele depende agora. Porque da feita que eles adotaram essa estratégia, eles dependem do Bolsonaro para poder seguir o plano a qual eles determinaram. E no final das contas, no frigir dos ovos, todos esses canais ditos progressistas aí acabam ajudando o Bolsonaro nessa narrativa. E aí chega ao cúmulo do absurdo, em que se o Bolsonaro é prejudicado pela tática do Ciro, por exemplo, se o Ciro começa a tirar votos de Bolsonaro, eles começam a achar ruim. Por exemplo, a gente receberam críticas porque um prefeito do PL, o partido do Bolsonaro, apoiou o Ciro. Aí, tá vendo? Olha só, o Ciro tá do lado dos bolsonaristas. Não.
É os bolsonaristas, ex-bolsonaristas que estão vindo pro lado do Ciro. Ou, por exemplo, o Ciro tá viralizando ali. Significa que tá tendo uma margem de entrada para a gente poder mudar a opinião desse bolsonarista. Que o Ciro tá começando a entrar nesse campo desse debate em que a esquerda já abandonou. Que ele tá tentando tirar votos do Bolsonaro, que ele tá ali brigando para poder prejudicar o Bolsonaro. E aí eles começam a achar ruim isso. Achar ruim que o Bolsonaro pode eventualmente sofrer uma perca de voto. Por quê? Porque eles querem polarizar com o Bolsonaro. O segundo turno é muito melhor para eles ganharem do Bolsonaro, não é mesmo? Então, quero deixar meu recado aqui para você, Álvaro, para você, Henry, para vocês, outros canais progressistas aí que se dizem independentes. Fazer um apelo de que essa estratégia de investir na polarização que vocês estão adotando só ajuda Bolsonaro. Vocês querem mesmo que o Bolsonaro vá para o segundo turno. E quem tem chance de tirar Bolsonaro, vocês ficam batendo mais do que batem em Bolsonaro. Vocês preferem bater em quem tem alguma chance de tirar Bolsonaro do segundo turno do que bater no próprio Bolsonaro. Por quê? Vocês querem um Bolsonaro forte, só pode. Não tem problema você assumir uma postura política. Nesse canal aqui a gente assume uma postura política de que a melhor opção é o Ciro. A questão é você se dizer independente e na hora de apresentar suas posturas políticas você distorcer os fatos e enviesar tudo. Então a nossa crítica vai nesse sentido. Então fica aqui o ponto de reflexão, a minha indignação diante de tudo isso que está acontecendo. E um forte abraço, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever, fazer tudo aquilo. Abraço!